Bom dia, irmãos. A graça, a paz do nosso Senhor esteja habitando no seu coração, na sua mente, hoje e sempre. Nós temos um tema hoje para refletir nessa mensagem, que é sobre o porquê de nós devemos orar para os presbíteros, para os pastores, né, que servem na nossa congregação. E eu queria refletir um pouco sobre esse tema. A leitura que o irmão Gabriel leu, eu acho que ela serve bem de ilustração, muitas vezes, do que passa aquelas pessoas que são colocadas por Deus no serviço de estar à frente do seu povo, como guias, né, como referências, e muitas vezes eles passam por situações difíceis. A batalha é pesada, né, a oposição vem. E nesse exemplo, quando Moisés estava com o braço levantado, essa passagem tem muito significado, mas a gente pode pegar isso como uma ilustração de que eles podem ser ajudados, eles podem ser sustentados pelas orações, pela ajuda daqueles que estão sendo guiados por eles. Então, que nós sejamos, né, como Arão e Hur, que sustentaram ali os braços quando estava dolorido, quando estava tendendo a baixar, para que eles continuem com os braços erguidos e a batalha possa ser vencida. Graças a Deus, Moisés tinha esses dois homens para ajudá-los, e nossos pastores têm a igreja para ajudá-los também. Eu queria, na verdade, refletir sobre esse tema numa passagem que se encontra no livro de Hebreus, por isso eu peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 13. Nós temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre os deveres dos presbíteros, qualificações que eles precisam ter, como eles devem agir, como eles precisam se portar. E eu quero refletir sobre Hebreus 13, porque ele fala, na verdade, o que a igreja precisa fazer em seu relacionamento com os presbíteros. Né? Como que a igreja precisa se portar diante dos seus pastores. O livro de Hebreus ele foi escrito, não sabemos por quem, né, com certeza, se foi Lucas, se foi Paulo, provavelmente não, se foi Barnabé, se foi algum outro irmão anônimo, mas ele foi escrito para que cristãos que tinham se convertido do judaísmo pudessem se manter firmes. Eles estavam enfrentando oposição, estavam enfrentando a tentação de voltar para as práticas antigas do judaísmo. E fica muito claro durante todo o livro como que o autor quer destacar, olha, Jesus é melhor, Jesus é superior. Servir a Jesus é muito melhor do que fazer aquelas práticas do Antigo Testamento. Seguir a aliança que ele veio propor é muito superior, ela é eterna, né? E o sacrifício dele é de uma vez por todas. Então ele destaca muito como que é superior a vida na nova lei, na lei de Cristo. E aí, aqueles irmãos não poderiam voltar para aquelas práticas antigas, porque senão eles estariam negando o sacrifício, negando a fé verdadeira em Cristo Jesus. Mas nós vemos que aqui no capítulo 13, ele começa, até o capítulo 12 é bem concatenado as ideias, no capítulo 13 parece que ele começa a falar algumas coisas meio soltas, começa a falar exortações, que, na verdade, não estão tão alinhadas com o que ele estava falando antes, no discurso, mas que são coisas mais práticas, né? São deveres mais práticos que os irmãos deveriam ter para poder se manter firmes no seu caminho. E aqui ele fala, né, a partir do versículo 1, sobre amor fraternal. Ele está sempre falando sobre relacionamentos, sobre como deveriam ser os relacionamentos das pessoas na igreja, os deveres nos relacionamentos, como que deveriam se lembrar daqueles que estavam sendo maltratados, que estavam sendo presos, com a mesma ideia que eles tinham de servir a Jesus, né, como que deveria ser o relacionamento deles com o Pai. E aqui, a partir do versículo 7, que é o que eu vou ler com os irmãos, ele começa a falar sobre o relacionamento daqueles irmãos com os seus pastores, o versículo 7 e o versículo 17 em especial. E como eu disse, são instruções para a igreja, mas a partir dessas instruções para a igreja, a gente tira também várias instruções sobre o dever dos pastores. A igreja deveria se portar assim porque os pastores eram daquela maneira, e nós vamos ver isso aqui a partir do versículo 7. Por isso eu te peço que abre e acompanha comigo Hebreus capítulo 13, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom
é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que nada se aproveitam os que a ele se entregam. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então eu queria destacar aqui com os irmãos no versículo 7, inicialmente, algumas questões desse nosso relacionamento com os pastores, motivos que a gente pode tirar desse nosso relacionamento com eles, para orar por eles, para sustentar, ajudar que eles estejam sustentados por meio das nossas orações. E a primeira coisa que o autor diz aqui é: lembrai-vos. E talvez esse é o primeiro motivo que nós precisamos, no nosso relacionamento com eles, estar atentos, lembrar deles. E aqui provavelmente eles tinham pastores que já não estavam mais entre eles, que serviram e deixaram um legado para eles. No 17 ele fala dos pastores que estão com eles naquele momento. Mas nós também precisamos lembrar. Os nossos pastores, aqueles que aqui já estiveram, já serviram, não servem mais, e os que estão hoje, eles deixam um legado, cada um à sua maneira, cada um no seu serviço, cada um na sua característica. Eles deixam um legado que nós precisamos lembrar. E muitas vezes a gente deixa de ter experiências de relacionamento com o Senhor, com o nosso pastor, e quando é assim, de que nós vamos lembrar? Não é mesmo? Talvez isso você precisa pensar, eu preciso pensar também, acho que já fiz muito mais do que faço hoje. Será que nós estamos deixando nossos pastores cuidar de nós, levando para eles as nossas questões? Não esperando um grande problema aparecer para tentar resolver, aquele problema que só ele poderia intermediar, o conflito, mas o quanto nós temos confiado nos nossos pastores para levar, para conversar, para nos relacionar. Quanto nós temos lembrado deles para também ouvir deles as necessidades deles, para buscar entender o que eles estão passando e para ajudá-los também, para lembrar deles em oração, sabendo especificamente o que eles precisam, o que eles têm passado. Eu, como um dos pastores que não estão aqui, quando estava preparando a mensagem, me lembrei do Edson. E eu disse que eu fazia isso muito mais, de levar minhas questões aos pastores, quando eu estava no período da adolescência, ali, naquele início que a gente estava sempre muito confuso, e buscava sempre orientação. E eu me lembro uma vez que eu estava passando por uma situação difícil no trabalho, tive uma orientação do chefe que eu não estava concordando e não sabia muito como agir. E eu lembro que eu conversei com ele, a gente entrou num carro, não lembro se era o meu, se era o dele, porque estava meio tumultuado, para ter um lugar mais reservado. E quando eu falei para ele, ele não me deu conselho nenhum, ele não precisou me dar um conselho, ele simplesmente falou: olha, eu passei por essa mesma coisa quando eu tinha tantos anos, e era até um tema relacionado, quando ele trabalhou em alguma coisa relacionada à contabilidade, era um caso muito semelhante, ele só me falou o exemplo dele, o que tinha acontecido com ele, e eu não sabia. E me falou alguma palavra de ânimo, de incentivo, mas, para ser sincero, eu lembro do fato de que ele passou pela mesma coisa. Isso me dá mais força até do que o incentivo. O incentivo foi importante ali na hora, mas hoje tem na minha memória o fato dele ter compartilhado comigo essa mesma experiência, que eu não conhecia. Então, isso me animou, isso me fortaleceu. E hoje eu lembro dele, quando eu passo por essas situações hoje em dia. Então, nós honramos os nossos pastores, nós cuidamos deles quando nós deixamos ser pastoreados. Quando nós nos relacionamos, estamos mais próximos deles, quando lembramos deles, em todas as situações, nas situações também que eles estão passando, e buscamos saber do que eles têm passado. E aqui, então, tem um dever aqui também implícito dos pastores, de estar disponível, de buscar se envolver com as ovelhas. E nós cremos e confiamos e temos percebido que nossos pastores fazem isso, e nós precisamos orar a Deus agradecendo por isso também.
Mas continuando no versículo 7, em Hebreus 13, 7, diz assim: lembrai-vos dos nossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. E aqui eu tiro mais uma razão para nós orarmos, para nós aperfeiçoarmos o nosso relacionamento com os nossos pastores, nossos líderes, guias espirituais aqui da congregação. Imitar o exemplo de fé que eles têm. E essa lembrança, né, que ele está falando aqui, ela tem um propósito. Nós precisamos também lembrar para imitar, não simplesmente para saber o que aconteceu. Como eu disse, quando o Edson me deu teve essa conversa comigo, hoje, quando eu lembro, eu tenho que ter alguma atitude. E eu posso imitar a mesma atitude que ele teve, porque ele se portou da maneira que agrada a Deus. E a motivação para imitar, como ele continua falando aqui, é o resultado final da fé que eles tiveram. Né? Então, nós precisamos imitar não o jeito, como eles são, cada um é de uma maneira, cada um passa, às vezes, por situações diferentes, mas nós temos exemplos de fé que nós precisamos imitar. O autor de Hebreus aqui, até no capítulo 11, 12, ele fala muito sobre a fé, e no 12 ele fala sobre imitar a fé de alguns heróis que o povo judeu tinha na sua história. Né? Ele vai falando de vários personagens aqui da história dos Hebreus, da Bíblia, do Antigo Testamento, de como que a fé deles foi importante. E ele fala, imite essa fé, tenha essa mesma fé. E nós, graças ao Senhor, nós podemos ter referência de pessoas, temos a referência do que está registrado na Bíblia, de como agir, e temos a referência de pessoas que nos guiam, que são exemplos de fé. Eu posso olhar para os nossos irmãos, para os nossos pastores, sem medo de falar, né, que eles têm deixado um legado na nossa vida, na nossa congregação. Na minha, pelo menos, eu sei que tem. Né, sobre o cuidado com o que a palavra de Deus fala. Em momentos mais difíceis, momentos mais turbulentos, nós vemos nosso irmão Almeida defendendo o que a palavra de Deus diz. Né, nós vemos o nosso presbítero Maurício cuidando de cada irmão, tendo atenção especial com cada pessoa, né, ele e a família dele. Nós vemos o Márcio se desdobrando, né, buscando de todas as formas dispor da sua energia, do seu tempo para poder fazer a vontade do Senhor, para nos servir. Nós vemos o Newton também cuidando de cada detalhe, cuidando de coisas que às vezes a gente nem vê que está acontecendo, mas ele está cuidando. Os bastidores estão movendo, fazendo as coisas acontecer. E o Elcio destrinchando a palavra, nos fazendo, né, ter mais clareza do que as Escrituras dizem. São só exemplos, irmãos. Cada um vai ter aí a sua visão dentro do seu relacionamento com os nossos pastores de como a gente pode imitar esse mesmo exemplo de fé. São coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. E isso é muito especial porque o respeito e a admiração ela é conquistada, né? Ela não é imposta. A gente vê e ouve falar de denominações em que o líder espiritual impõe a sua vontade, impõe a sua maneira de ver, sua maneira de fazer as coisas, mas podemos orar ao Senhor agradecendo de que aqui não é assim. Né? Nós podemos imitar a fé desses irmãos porque eles estão agindo, eles estão buscando fazer a vontade do Senhor. Isso não quer dizer que eles são perfeitos, né? Eu não estou trazendo esses exemplos aqui para falar que eles são perfeitos, mas não é o que Deus espera deles também. Né? A gente tem conversado na aula dos jovens, na semana passada falou sobre 2 Crônicas 16:9, que fala lá que os olhos do Senhor passam pela terra para mostrar-se forte com aqueles que tem seu coração inteiro para Ele. Essa passagem, assim como Romanos 8, 28, né, que Deus ele age para o bem daqueles que amam a Ele, que vivem segundo o seu propósito, são passagens que mostram para mim o que Deus espera daqueles que estão diante dEle. Né, e Ele não espera, Ele não está ali de olho, né, esquadrinhando a terra, escaneando a terra, esperando que os pastores sejam perfeitos, esperando que cada servo seja perfeito. Ele está em busca de corações inteiros para Ele. Né, como fala lá em Tiago, não coração dobre ou ânimo dobre, que não é dividido, mas que está com a intenção e está com a disposição de fazer o que é a vontade do Senhor. Então, isso que o Senhor espera, e nós não podemos esperar diferente dos servos dele, quanto mais dos nossos pastores. E nós precisamos pensar quais são as nossas referências de vida, especialmente jovens, né, que
se Deus permitir mais tempo de vida para viver e que estão se posicionando, estão estabelecendo o seu caminho. Quais são as referências de vida que cada um de nós tem? A palavra de Deus nos diz que nós podemos imitar e ter como referência os nossos pastores, porque eles vivem uma vida de fé que nós precisamos imitar, né? Então, mais um motivo para nós orarmos. Ore agradecendo porque nós temos no nosso meio esses servos que estão buscando fazer a vontade do Senhor. Orem para que eles se mantenham firmes até o fim, para que o seu legado permaneça, para que futuramente outras pessoas olhem para trás também e vejam um exemplo de fé e imite esse mesmo exemplo de fé. E aqui também, mais uma vez, está implícito o dever dos pastores, né? Nem quando está falando da necessidade da igreja honrar, tira o dever de ser exemplo, de continuar nesse caminho até o final. Mesmo que tenha as imperfeições, que cada um tenha as suas dificuldades, mantenha-se firmes nessa mesma fé, irmãos. E continuando a palavra aqui no versículo 8, ele fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí o 8 parece um pouco deslocado do que ele está falando no 7, mas o 9 completa. Não vos deixeis levar em derredor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos. E aqui então o autor de Hebreus está mencionando algumas doutrinas estranhas que estavam tentando entrar, né, e tomar conta dos irmãos, das congregações, justamente de voltar àquelas práticas do judaísmo. E aqui me mostra que no nosso relacionamento com os pastores nós precisamos reconhecê-los. O texto está deixando isso claro aqui para a gente, de que eles são guardiões da sã doutrina. Então, nós precisamos lembrar deles, imitar a sua fé e não nos deixar levar por várias doutrinas estranhas, porque Jesus não mudou. Aqueles líderes viviam do passado que eles tinham, viviam seguindo a doutrina de Cristo, e a doutrina de Cristo permanece, é para sempre. E nós precisamos nos manter nessa mesma doutrina. E os pastores são guardiões da sã doutrina na nossa congregação. Não simplesmente porque pregam, mas porque vivem, né? E nós podemos ver o resultado na vida, o que eles alcançaram no fim de suas vidas, ou no que eles já alcançaram até agora, no momento em que estão nas suas vidas. E muitas vezes, irmãos, essa fé, essa demonstração de fé, tem muito mais poder para guardar a sã doutrina do que a teologia que pode ser ensinada. Nós vemos até muitas vezes quando surgem doutrinas estranhas, alguém se isola, muitas vezes o caso é isso, né? Alguém se isola, não está muito envolvido, não está muito inteirado por que a igreja faz aquelas coisas, e aí vem com uma ideia diferente, e o relacionamento com os pastores, o relacionamento com a igreja, o relacionamento com pessoas que seguem essa doutrina, é essencial para que isso seja destruído na vida da igreja, na vida de cada irmão. Então, o exemplo e a vida seguindo a doutrina certa é o que nos ajuda a ter confiança de viver e de seguir a mesma doutrina. Igual quando a gente vai num supermercado, se você tem um produto de origem duvidosa ali, não tem aquele selo de qualidade, mas tem um outro produto que tem, qual que você teria mais confiança? Não é? Mesmo que tenha uma propaganda ali toda em volta daquele produto, que não tem um selinho de qualidade lá, você fica meio ressabiado. Então, só uma maneira de dizer que a vida dos homens, das pessoas que servem ao Senhor, que seguem a sã doutrina, vai testificar se a doutrina é verdadeira ou não é. E não é à toa que a orientação do Senhor é para que esses líderes sejam pessoas anciãos, né? Que sejam pessoas já vividas, experientes, porque a vida deles vai demonstrar. Então, mais uma vez está aí o dever do pastor, mas a responsabilidade da igreja de confiar a sã doutrina, o cuidado da sã doutrina aos nossos pastores, né? E de seguir o exemplo do que eles estão seguindo e atentar para o resultado que seguir a sã doutrina tem para a vida deles e tem para a igreja. Não deixar de considerar o padrão que Deus estabeleceu, de que por meio dessa lembrança, dessa imitação, nós estamos sendo conduzidos na sã doutrina. Nós precisamos nos manter firmes nisso. Então, ore. Mais um motivo para nós orarmos. Ore para que os pastores se mantenham sendo esse padrão de fé e guardem a sã doutrina, cuidem da palavra, da verdade,
para que só ela seja pregada na nossa congregação, né, para que a gente não deixe nenhuma ideia diferente, estranha, entrar. E graças a Deus também, eu fico pensando, né, o motivo porque eles tem que ser pessoas experientes e por que tem que ser mais de um. Né? Por que é um grupo pastoral, um corpo pastoral, para que a sã doutrina seja realmente guardada em exemplos diferentes, exemplos de fé, de vidas diferentes. Nós podemos testificar o resultado em todas elas, graças ao Senhor. E oremos pelos nossos pastores, para que eles se mantenham guardando, preservando a sã doutrina, cuidando da nossa congregação como eles têm feito. E aqui do versículo 10 até o 16, ele faz uma exortação para que, sobre a desaprovação dessas doutrinas estranhas que estavam surgindo. Ele fala aqui de o sacerdote, no versículo 11, desculpa, no versículo 10, nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Ele está fazendo referência aqui ao sistema sacrificial lá do Velho Testamento, de que algumas ofertas, o sacerdote deveria comer, mas a oferta pelo pecado, ela não era comida, ela era levada para fora do arraial para poder ser queimada. E fazendo referência com Jesus aqui no versículo 12, de que foi morto, padeceu na cruz, fora de Jerusalém. Então, por isso, eles deveriam abrir mão disso, sair do arraial. A vida cristã começou no caminho, fora do arraial, né? Desapega dessas práticas do judaísmo. Não poderiam viver assim mais como eles viviam e assumindo essas doutrinas estranhas. E aqui no versículo 17 ele fala mais para nós, mais motivos para nós orarmos para os nossos pastores, e fala algo importante sobre o nosso relacionamento com eles. E no nosso relacionamento com eles, aqui no versículo 17, fala que nós precisamos obedecer e nos sujeitar a eles. É o que a palavra está falando. Deus sabe da imperfeição do ser humano, Deus sabe da limitação, mas Ele escolheu, por meio do seu Santo Espírito, Ele tem conduzido, e Ele espera que a igreja obedeça e se sujeite à orientação, para que a sã doutrina não seja, né, afastada, não seja contaminada. E Ele fala mais, por quê? Porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, várias coisas aqui, né? Mas para começar, nós precisamos obedecer. E o que ele está querendo dizer aqui, se sujeitar, é muitas vezes parar de resistir. É ceder, mesmo que você pense que alguma coisa deveria ser feita de maneira diferente. Muitas vezes nós não temos a visão do todo, pelo fato de não estarmos nessa posição de alguém que recebe várias, né, ouve várias pessoas, ouve a Irmandade como um todo, e nós precisamos confiar. E essa confiança também, ela é algo que é conquistada. E graças a Deus nós podemos ter essa confiança. E aqui fala sobre o motivo principal porque nós devemos obedecer e nos sujeitar, que é porque eles zelam, eles cuidam, eles tratam, eles sustentam, mantêm, né, eles trabalham para preservar as nossas almas. Esse é o trabalho principal dos pastores. Eles fazem muitas coisas, mas o trabalho principal deles é esse. Então, se nós pudermos, como igreja, ajudá-los para que eles se concentrem nesse trabalho principal e todos os outros trabalhos que contribuem para isso, que são, né, tem associação, mas não são esse trabalho principal, que se nós pudermos fazer o máximo que for possível para eles não precisarem se ocupar com isso, creio que é melhor. É uma maneira da gente ajudá-los, uma maneira da gente sustentá-los também. E é interessante porque a gente vê algumas vezes que algumas igrejas são dominadas por pastores, né, são maltratadas às vezes, ou são sobrecarregadas, né, pelo jugo que o pastor coloca, denominações que a gente vê. Mas será que algumas vezes a congregação e a igreja não faz isso com o pastor? É uma coisa para a gente pensar. Se a gente sobrecarrega com coisas que não são o trabalho principal, então cada um de nós precisa pensar, a gente precisa cuidar deles nesse sentido também, de deixar com que eles mantenham, usem seu tempo, usem sua energia para zelar pela alma da igreja, pela alma da congregação. E aqui pode ser, né, que ele algumas vezes erram na maneira como fazem, mas nós precisamos confiar de que eles fazem com a melhor intenção,
nós precisamos apoiar as decisões que eles tomam, né? E isso é submeter ao zelo, conforme o autor de Hebreus está falando aqui. E a submissão, irmãos, ela não é um relacionamento cego, mas é uma relação de confiança que é sustentada pela oração. A oração tem um papel primordial para que a gente confie no zelo que eles têm tido pela nossa alma, na condução que eles têm dado para como os trabalhos aqui são feitos. Porque a confiança passa a ser não neles, mas no Senhor. Então, se eu não oro pelos meus pastores, não me preocupo muito com eles, e fico tentando avaliar a maneira como eles estão agindo, a maneira como eles têm conduzido a congregação, como que eu vou realmente confiar? Né? Agora, se eu oro, se eu entrego a vida deles ao Senhor em oração, peço para que Deus os sustente, peço para que o Senhor trabalhe na vida deles, para que o Senhor mantenha eles com, né, a mente na eternidade, como o Almeida falou na oferta. Né? As atitudes que eles estão tomando, eu posso crer, eu posso confiar de que o Senhor está agindo, então eu não confio na oração que eu fiz para o Senhor. Então, a oração é essencial para que a gente obedeça, para que a gente se submeta, para que a gente saiba que eles estão agindo guiados pelo Senhor. Né? Então, mais uma razão para que a gente ore. E aqui fala que nós precisamos nos sujeitar, eles velam de uma maneira não de qualquer jeito, né? Mas como aqueles que hão de dar conta das almas, das nossas almas. E essa prestação de contas, não sei se vai ter um relatório que eles vão ter que fazer, eles vão ter que apresentar para o Senhor, mas eu sei que lá vai entrar o que eles fizeram, vai entrar as atitudes que eles tiveram, mas vai entrar também o que a igreja fez a partir das atitudes que eles tiveram. Então, o relatório a gente vê muito como a responsabilidade, eles vão ter que prestar contas. Mas, na verdade, é uma segurança para eles de que Deus vai ser justo. Ele vai considerar tudo o que aconteceu. Então, o papel da igreja é se submeter, né? Aceitar a orientação, porque nessa prestação de contas vai estar o nosso nome lá também. Então, nós precisamos atentar para isso. E, por fim, aqui no versículo 17, ele fala mais um motivo muito importante, que muitas vezes a gente desconsidera, no nosso relacionamento com os pastores, que nós precisamos, no nosso relacionamento com eles, ajudar para que eles sejam alegres. Fala aqui no final do versículo 17, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, a missão da igreja é que esse zelo que os pastores têm, ele seja desempenhado com alegria, para que não seja algo doloroso para eles. E muitas vezes nós negligenciamos a importância da alegria em todos os ministérios. Nós negligenciamos a importância da alegria no trabalho que a gente faz e no trabalho que a gente espera que o outro faça. Não é? E a gente não pode fazer isso. João, né, ele escreveu lá em 3 João, ele revela para a gente, no versículo 1 a 4, o que deixa o pastor alegre. Será que ele está esperando presente, ele está esperando, né, honras materiais? João fala assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade. Como tu andas na verdade? Versículo 4. Não tenho maior alegria, maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, eu creio que essa é a expectativa dos pastores fiéis que estão seguindo o que a palavra do Senhor diz. Eles não esperam muita coisa, né, ou honras diferentes. Não é isso que vai alegrar eles. E muitas vezes a gente pode pensar também, então eu não vou levar o meu problema para ele para não ser mais um peso. E, na verdade, não é isso. É o contrário disso. Eu vou me relacionar com ele, eu vou levar para ele minha situação, minha dificuldade, minha condição. Mas eu vou agir conforme a conversa que eu tive com ele. Eu vou demonstrar que eu estou me esforçando, eu vou demonstrar que eu estou buscando fazer o que é a vontade do Senhor. E isso sim vai dar alegria, creio, para ele. Assim como o João, presbítero, como ele falou aqui, estava alegre pelo Gaio, orando por ele, para que todas as coisas fossem tão bem na vida dele, a saúde, como estava a vida espiritual dele. Então, a alegria maior dele era ver
a saúde espiritual dos seus filhos, como ele chama aqui. Né? Então, é isso que a gente pode esperar que vai dar alegria para o pastor. E, muitas vezes, a gente esquece do que fala no final aqui. Ó. Façam com alegria e não gemendo. Aqui não está falando só em dificuldade, em tristeza, está falando gemendo. Né? Porque, diante de um trabalho difícil, de tantas coisas acontecendo, se você não tem alegria, não é uma simples tristeza, vai passar, é gemendo. Então, é o contrário, a gente precisa caminhar no outro extremo, de sentir alegria, de ajudá-los para que eles sintam alegria. Se eles não sentirem alegria, o que está falando aqui, é que isso não vos seria útil. O trabalho, o esforço que eles fazem, eu creio, qualquer pessoa faz no seu ministério, em qualquer ministério. Se não for feito com alegria, é inútil. O trabalho dos pastores de velar, de cuidar das almas, vai ser inútil se ele não fizer com alegria. Não vai ser frutífero. Pode até, às vezes, parecer e começar a dar algum resultado, mas não se sustenta. Não se sustenta. O que sustenta, e várias passagens na palavra do Senhor mostram isso, o que nos dá gás para continuar seguindo, para continuar servindo, é essa alegria, é o entendimento do valor que aquilo tem, que o trabalho tem, um valor que é para a eternidade. Então, irmãos, mais um motivo para a gente cuidar dos nossos pastores é que isso faz bem para todos, inclusive para mim e para você. Nós precisamos cuidar deles para cuidar de nós, senão o trabalho vai ser inútil. Não adianta vários ministérios começarem, serem conduzidos, não adianta ter 20 casas no abrigo, nós temos não sei quantas congregações sendo sustentadas aqui pela congregação do centro, não adianta, não importa, se não for feito um trabalho com alegria, é inútil, porque onde que vai? Para onde vai? Qual o caminho que vai seguir essas almas? Mesmo que elas comecem a ser agregadas, né? Como é que elas vão ser sustentadas na palavra do Senhor até o final? Então, nós precisamos considerar isso. Nós deixamos nossos pastores mais felizes não quando nós deixamos de levar os nossos problemas para eles, mas como nós respondemos, quando nós aceitamos o cuidado, o trabalho que eles têm feito por nós, e nós buscamos crescer, nós buscamos superar as nossas dificuldades, e nós compartilhamos, e nós buscamos entender o que eles têm passado. Isso vai ajudá-los, vai ajudar toda a igreja. Então, ore, irmãos, para que os pastores tenham essa alegria, para que eles sintam esse gozo, assim como João sentia, mesmo em meio a essa missão que é difícil, mesmo em meio a tantas responsabilidades que nós vemos que eles têm. E ore para que o trabalho deles seja frutífero. Então, servir, mais uma vez está aqui, né? Responsabilidade do pastor, servir com alegria é responsabilidade deles também. Nós podemos ajudar, mas eles precisam se manter com a mente, né, no que é eterno, para sentir essa alegria, para suportar as dificuldades. E por fim, irmãos, eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, para encerrar nossa meditação aqui na palavra. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Primeiro Tessalonicenses 5, 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Eu queria fazer agora uma oração para encerrar essa mensagem, orar pelos nossos presbíteros, pelos presbíteros da nossa congregação, e depois, como de costume, né, os presbíteros devem vir aqui na frente, também para receber nossos pedidos de oração enquanto nós cantamos.